Hoje é dia 9/2 de 2022. São 19 horas. Estamos realizando o culto cristão no lar, ocasião em que optamos pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. É uma obra de Camille Flammarion, um astrônomo, o qual se dedicou a estudar os céus, né, vamos dizer assim. E em determinado momento da sua vida passou a se interessar pelos assuntos da psique humana. Ocasião em que teve oportunidade de combinar com um amigo, isso está na obra Narrações do Infinito. Olha, ele estava desencarnando, faltava 1 hora mais ou menos para ele desencarnar, né? Depois o fato se sucedeu, que quando possível que ele viesse dizer a respeito das suas surpresas de além, né? E isso aconteceu. Isso foi em 1864, em 66, no mês de agosto, setembro, outubro, acredito que no mês de outubro, ele vem e apresenta a sua primeira narrativa. Depois, em 60, ele desencarna em 64, em 66 ele apresenta a sua primeira narrativa, em 67 essa narrativa é publicada na revista Século XIX, e ainda em 67 mais dois interlóquios, né? Ele tem com um amigo. E em 69 mais 2. Então com isso ele presencia, de viso, né? Testemunha ocular do desencarne do amigo e essas informações que o amigo lhe traz. Então ele se interessa muito pelo fato e começa a produzir várias obras. A Morte e Seu Mistério é uma trilogia. Volume 1 tratando da aparição de fantasmas de pessoas vivas, pessoas que sequer estão pensando em partir para outra, né? A Morte e Seu Mistério, volume 2, trata de ocorrências envolvendo moribundos. Muitas das vezes, ocorrências um dia, 2, uma semana antes da desencarnação, vamos dizer assim, daquela pessoa. E A Morte e Seu Mistério, volume 3, trata dos fatos que se deram depois do óbito, né? O aparecimento de fantasmas, de um ser que se apresenta como sendo a pessoa que morreu. E diante de tanta produção de Flammarion em torno do tema, eles perguntam, porque ele é contemporâneo de Kardec, por que ele não usa o termo espírito, por que é que ele não diz que ele está na presença de um espírito, afinal de contas, né, começa ali a situação entre ele e um amigo. E com isso ele diz que a astronomia imprimiu nele um caráter de estar sempre aberto a informações. Ele não se entrega ele diz que ele se limita a apresentar fatos. As conclusões estão aí para cada um de nós. Então eu achei interessante a postura dele, porque ele aplica o método utilizado na própria astronomia como um método para estudar os fenômenos psíquicos. Nós estamos então no segundo volume. E nesse volume ele apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se for o pior dos males. Atenienses,
capaz de me condenar à morte. A voz divina que nunca me deixou de fazer-se ouvir por mim durante todo o curso de minha vida, manteve-se hoje silenciosa. E eu não me defendi das vossas acusações. É porque o que se sucede é o bem. Vou sofrer a sorte a que vós me condenastes, mas a iniquidade, a infâmia ficarão para sempre amarradas às memórias de meus juízes e acusadores. Submeto-me à condenação e eles certamente hão de se submeter à própria. E desse modo, que as coisas deviam se passar, e no meu entender tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele há de mortal desaparece, desagrega-se, entrega-se à natureza. Entretanto, o que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se intacto. Então nós estamos no item 4 do segundo volume, aparições de moribundos antes da morte. No momento nós estamos a folha 119. O senhor, 117, então nós vamos. O senhor Miguel Potrovô Solô, vovô, que me avisou ou que me enviou esta narração, acrescenta que certifica que a visão da condessa de Capnist lhe fora contada antes de ele saber da morte do sujeito. Trata-se certamente da aparição de um morto antes do último suspiro, e mesmo muito antes, mas no estado de sono, de coma, sendo certo um desenlace fatal. Dupla de vivo, no entanto, como a do Duque de Abrantes. Neste momento expomos os fatos observados sem procurar explicá-los. Trata-se primeiro de saber se existem. Supor, como é até hoje, pouco mais ou menos hipótese aceitável para nossa crítica científica, que tem necessidade de conciliar as coincidências e não as desprezar. Que a duquesa de Abrantes haja visto com um grau de intensidade no seu quarto de dormir sobre as margens do lago de Genebra seu marido suicidando-se em Montbard, por simples acaso é coisa que nenhum espírito observador pode ficar satisfeito. Como supor que seja uma ilusão sem causa o fato desse russo que haja prometido a uma dama aparecer-lhe em caso de morte e mostrar-se num carro, depois de uma representação teatral, para cumprir a sua promessa? Ora, não são 1, 2, 3, 4 deste gênero que eu tenho diante de mim. São muitas centenas. Para estudo. Notaremos desde já que a nossa opinião não admite que a dupla do moribundo russo tivesse vindo sentar-se no carro. A questão dos vestuários nessas aparições embaraça-me sempre. Repito, o corpo fluídico, o corpo astral, o perispírito não se conciliam com esses vestuários. Devemos pensar que a alma do que aparece atua telepaticamente sobre a alma da pessoa que vê, que se trata de uma visão subjetiva, parecendo objetiva, que os fantasmas não são materiais fotografáveis. Há os doutra espécie. Voltaremos ao assunto. Tais fatos são muito frequentes do que se julga. Só o meu inquérito pessoal forneceu-me centenas deles. E em geral, escondem-nos. Na sua maior parte,
são de tal modo circunstanciados nos seus pormenores que a visão que os anunciou é absolutamente adequada ao acontecimento. Quem não tem experimentado em si mesmo esses fenômenos não tem, de forma alguma, o direito de negar ou duvidar deles. Se alguém me declarasse que não acredita nos bólides, porque jamais os vira, que não admitia a existência dos cometas, porque nunca os observou, que os tremores da Terra não existiram, porque ainda não os sentiu, eu duvidaria de minha parte da sua inteligência. Um viajante célebre que chega a Senegal conta-lhes, ou contou-me, que nunca viram um homem zombar dele como o atrevimento de um preto ao qual ele tivera a audácia de afirmar que a água era algumas vezes em França mais dura do que uma pedra. A água dura como um rochedo. Estava falando do gelo que acontece, né? O frio que gela a água na França. E, no entanto, no Senegal, uma região onde o frio dessa natureza não chega, um morador dali ficou zombando desse tipo de afirmação. Há aqui, na verdade, com que rebentar de rir para um negro que não deixou jamais os lagos das regiões dos trópicos. Não sejamos tão negros. Pela sua instrução geral, não devemos, em princípio, negar nada, mas estudar, discutir. Então, quem ficou numa região, quem viveu uma realidade, lá no meio da selva, lá no meio dos trópicos, lá nas regiões ártica e antártica, quem viveu lá no deserto e nunca conheceu outras regiões, qualquer novidade nesse sentido soa como caçoar. Examinemos, pois, os fatos com o único fim de nos instruirmos, sem a menor intenção antecipada. As observações técnicas que vamos apresentar derramarão alguma luz. Foi dirigida à Sociedade Psíquica de Londres por um eminente homem de ciência inglês, o Dr. C.J. Manes, a seguinte aparição de uma pessoa que ia morrer. Isso está em Proceedings, capítulo 19, página 440. Em fins de março de 1878, pela meia-noite, um momento em que eu me imaginava acordado, julguei ver abrir a porta situada à cabeceira do meu leito e introduzir-se pela abertura uma forma branca que, roçando ao passar e detendo-se perto da cama, se colocou diante de mim, o que me permitiu ver que ela tinha o corpo, cabeça envolvidos em véus brancos. De repente, levantando as suas mãos, a forma retirou os véus que lhe ocultavam o rosto, e eu pude distinguir as feições de minha irmã, há muito doente, em minha própria casa. Chamei-a, gritando pelo nome, e vi dissolver-se instantaneamente. No dia seguinte, um pouco perturbado pelo acontecimento, chamei o Dr. Jenner para ver a enferma, prognosticando ele que a minha irmã tinha apenas alguns dias de vida. Assim foi com efeito. Eu gozava de perfeita saúde e não era presa de ansiedades de qualquer sorte. Minha irmã era tratada pelo nosso médico habitual, que nada tinha encontrado na enfermidade que justificasse aqueles alardes, de maneira que nem eu, nem a doente nos preocupávamos com a tal enfermidade, e a vida seguia. Além desta observação singular, eu tive, ou não tive, qualquer espécie de visão da mesma natureza.
Quem assina é C.J. Romanes. Que hipótese, diz Flammarion, pode-se esclarecer este ocorrido? A alucinação banal não explica essa premonição que deve ser eliminada. Pode supor-se que o eu subconsciente da enferma tivesse a percepção da morte iminente, contrariamente à personalidade consciente, que não supunha tal morte, e pensar, com Lozano, que tal percepção, revivando nela os seus sentimentos de ternura pelo irmão que ia deixar, teria determinado na mentalidade desse último uma impressão capaz de produzir o efeito observado. Pode pensar-se também que a irmã de Romanes se desdobrou, realmente transportando-se para o irmão em corpo fluídico. A seguinte observação, tirada do mesmo volume dos Proceedings, semelha-se muito à anterior. Foi comunicada por Gurney, na própria observadora, a senhora Sofia Chapronieri. Abre aspas. Encontrava-me no meu quarto de dormir, escreve ela. Encontrava-me no meu quarto de dormir. Despia-me com o auxílio da minha criada, a senhora Gregori, que havia 44 anos estava ao meu serviço. No momento que me tirava o bracelete, vi imediatamente surgir por detrás dela, aproximadamente a 2 pés de distância, uma forma que se assemelhava por completo. Ela gozava então de perfeita saúde e disse-lhe: como é, senhora Gregori? Vejo neste momento a sua dupla. Ela respondeu sorrindo: na verdade, minha senhora, ou seja, é verdade, como quem diz, será que a senhora está vendo? E não se mostrou de forma alguma impressionada. No domingo seguinte declarou sentir-se muito fatigada, doente. Mandei chamar o médico e ele diagnosticou ligeira indisposição. Apesar do diagnóstico benigno, ela morreu. De súbito, na quarta-feira seguinte, a sua morte ocorreu à mesma hora, mais ou menos, em que a sua dupla me apareceu na semana anterior. Isto está em Anais da Ciência Psíquica, em 1911, página 145. Quem assina é S. Chapronieri. Continua Flammarion, estamos aptos a compreender estas relações depois da leitura dos capítulos precedentes. Todos esses fatos, muito perturbadores, muito embaraçosos, impossíveis de se explicar. Não há outro meio de nos libertarmos deles senão negá-los radicalmente. Atribuí-los todos a erros? Ou até, se isso necessário, a mentiras? Invenções romanescas? Se um só dos meus leitores pensasse assim, eu duvidaria por minha vez de sua sinceridade ou de sua razão. As aparições de duplas não anunciam sempre a morte, como o mostraram os capítulos anteriores. Elas, porém, deviam ser aqui inscritas nas manifestações de moribundos. Por minha parte, recebi tão numerosos relatos que me é impossível publicar metade, sequer uma quarta parte destes relatos. Sentimos-nos hesitantes na escolha. Esta comunicação pode instruir-nos especialmente. É uma das primeiras que recebemos. Abre aspas. Creio dever levar ao seu conhecimento 3 fatos de telepatia de que afirmo a autenticidade. Primeiro fato, uma pessoa já falecida, que era minha prima irmã,
nascida e educada em Paris, tinha casado com um médico de Corrèze, região que ela, em consequência do seu consórcio, havia ido habitar. Deixara com muita pena os seus pais, que a amava com ternura. Na época a que aludo, não se comunicava com Zene, Corzene, nem pelo caminho de ferro, nem pelo telégrafo. Uma noite, minha prima, que dormia em seu quarto, foi despertada por uma claridade que iluminava o seu quarto. E este fulgor viu ela perto ao leito a figura de seu pai, que lhe sorria doce e tristemente. Quando chamou pelo marido, tudo se dissipou. Seu pai, que era meu tio, morreu no dia seguinte ou 2 dias depois desta aparição. Retenhamos esta observação à luz alumiando o quarto. A luz alumiando o quarto. Segundo fato, numa pequena localidade do Indre, vizinha nossa, em Chabris, vivia há 35 anos aproximadamente um notário, o senhor S. Ligado intimamente com outro habitante da povoação, o senhor Camilo B. Este último tinha muitos irmãos, entre os quais um Eugênio B. que vivia em Tessé, a 20 quilômetros de Chabris, também amigo do notário, e tinha Chabris, e vinha a Chabris muitas vezes. Um dia o senhor S. passeando em seu jardim, viu dirigir-se-lhe de um arruamento o senhor Eugênio B. que se aproximava mudamente, afastando-se e desaparecendo em seguida. Muito surpreendido com isto, encaminhou-se para a casa do seu amigo Camilo, julgando que encontraria ali o seu irmão Eugênio. Ora, no mesmo instante em que o notário avistava no jardim o seu amigo Eugênio B. Este que lhe fora à feira de Montrichard, a 15 quilômetros de Tessé, morria nesta cidade num ataque de apoplexia. Terceiro fato, a 7 de abril de 1888, morria em nossa pequena cidade o senhor Henrique T. alguns anos mais velho que minha mulher. E eu tive a infelicidade de perder mais tarde. O senhor T. e ela tinham sido criados juntos, como se fossem irmãos. Mas, por certas circunstâncias, as relações antigas foram interrompidas e havia muito tempo que eram absolutamente estranhos um ao outro. Ora, eis que aconteceu no dia do falecimento do senhor T. À tarde, o tempo era esplêndido. Fomos dar um passeio, depois de termos deixado o candeeiro aceso sobre a mesa da sala de visitas, que ficava a rés do chão e cujas janelas davam para o jardim. Entre o candeeiro e as janelas estavam 2 cadeiras. Quando reentramos do nosso passeio, era tarde, isto é, 8 horas, 8h30. Demos alguns passos antes de entrarmos no arruamento da ladeia à casa. No arruamento que ladeia a casa. A minha mulher, olhando para a janela, disse-me: espera, alguém veio durante a nossa ausência. E Josefina, a criada, mandou entrar a visita. Está sentado na janela um cavalheiro que te espera. Apressei-me a entrar, abri a porta que põe o corredor em comunicação com a sala. Ninguém. Minha mulher, surpreendida, disse-me: afirmo-te que avistei uma pessoa sentada na cadeira. Não lhe vi o rosto, porque estava de costas para a janela, mas vi perfeitamente um homem bastante nutrido que vestia um sobretudo. Em seguida, refletindo, exclamou:
mas parecia Henrique T. Ponto. E se bem não acreditasse nem em espíritos, nem em aparições, ficou convencida de que vira, na realidade, esta personagem. Assim, no primeiro fato, a aparição antes da morte. No segundo, a aparição no momento da morte. No terceiro, a aparição 12 horas aproximadamente depois da morte. Quem assina é L. Lotin, juiz de paz de Celles-sur-Cher, em Loir-et-Cher. Carta de número 32 do arquivo pessoal de nosso amigo Camille Flammarion. Continua então Camille Flammarion. Publiquei neste lugar o relato anterior por causa do primeiro dos 3 fatos nele indicados, que pertence ao capítulo precedente. Ponho igualmente sob os olhos dos leitores atentos à narrativa seguinte, em virtude do primeiro caso que assinala. Essas observações foram-me comunicadas em 1899. A primeira relata uma aparição 15 horas antes da morte. A segunda, 1 ano mais tarde, após a morte. Então vamos lá. Primeira, certa manhã, pelas 7 horas, senti entrar a nossa criada no quarto de meus pais. Eu estava bem acordado. Uns 10 minutos depois, abriu-se a porta do meu quarto e vi entrar nitidamente meu pai. Assustada pelo fato de sua visita a uma hora tão matinal e pensando que ele pretendia informar-me da doença de minha mãe, se tinha agravado, sentei-me no leito, fitando-o, quis perguntar-lhe o que se passava, mas... e assim eu lhe disse, o que é? Vi desaparecer sucessivamente as suas pernas, seu busto, por fim, a sua cabeça. Ou seja, das pernas para a cabeça foi sumindo o papai. Um instante depois entrava por sua vez a minha criada, muito sobressaltada, inquiri se alguém estava enfermo. Ela tranquilizou-me completamente. O dia decorreu sem incidentes. Eu já não pensava em nada, quando meu pai teve um ataque apoplético e morreu durante a noite. Ou seja, de 15 a 20 horas antes da morte. A segunda, no caso, 1 ano mais tarde. Passados 11 anos sobre este triste acontecimento, era o aniversário de morte de minha mãe. Por esta ocasião, dei algumas voltas no intuito de fazer convites para a triste cerimônia e não só me fatiguei, como apanhei um resfriado, tendo de recolher-me na cama. O meu receio de não poder ir à igreja era grande. No dia do aniversário, e no instante em que eu estava acordada, ouvi ranger o assoalho para o lado do quarto de minha mãe e reconheci seus passos, que a pouco e pouco se aproximavam. Estava perto de mim. Não havia, mas a ouvia claramente chamar-me pelo nome e que me dava quando eu era criança, e com a sua voz suave, lamentosa, que parecia exprimir-me um desgosto pela minha doença, pelo trabalho que eu tivera com o aniversário de sua morte. Ao som de sua voz, experimentei uma perturbação incompreensível. Fiquei eletrizada. Tive forças para me levantar, pude assistir aos ofícios fúnebres e mesmo ir ao cemitério. Carta 46. Quem assina é E.M. Continua Flammarion. Informamos ou inscrevamos a primeira destas observações no capítulo das aparições vivas aqui estudadas. Discutiremos as manifestações de mortos no próximo volume 3, que esse é o segundo. Outra aparição de moribundo algum tempo antes da morte. Encontro nos meus documentos a carta de número 806, de 20 de outubro de 1899, uma comunicação da minha excelente amiga senhora Victor
Doppelmann, de Estrasburgo, membro da Sociedade Astronômica de França desde 1899, relatando curiosa história apresentada como caso estranho, desconhecido pela narradora que, ao que depois me disse, não estava de forma alguma, ao corrente desses fenômenos, embora tivesse feito andar mesas à roda. Desde 1835, com um amigo, João Massé, de Bethlehem. Trata-se do transporte do espírito de uma rapariga na véspera do seu falecimento para um templo onde seu noivo, que era pastor, pregava. Ela viu-o, ouviu-o e foi vista por ele. Esta história é análoga à da jovem mãe moribunda que falaremos em breve, indo ver seus filhos no Egito à Inglaterra. Indo ver seus filhos do Egito à Inglaterra. Eis a narrativa da senhora Doppelmann. A minha amiga, a senhora Turban, tratava uma sua irmã mais nova que estava doente. A casa paterna do senhor Eitz, impressor, estava situada no ângulo da praça de Temple Neuf. Sua irmã dava fé de todas as pessoas conhecidas que passavam na rua situada no ângulo oposto, ainda que as não pudesse ver do seu leito. Quer dizer, a senhora estava deitada na cama, falava, está passando fulano, está passando ciclano. Em breve se perderam as esperanças de salvá-la. Um domingo de tarde manifestou à irmã o grande pesar que sentia por jamais ter ouvido pregar o seu noivo. Não ouviu as pregações do pastor. Numa localidade distante, a algumas léguas, caiu em catalepsia, ficando como morta durante 2 horas. Ao despertar, contou ter visto seu noivo ouvindo pregar sobre tal assunto. Escreveu, narrou os comentários do noivo. Morreu no dia seguinte. Feito o enterro, a senhora Turban partiu, aliás, pediu ao pastor que lhe dissesse se no domingo de tarde, tinha pregado sobre o assunto tal, se referido a tal questão. Muito surpreendido, quase maravilhado, inquiriu, como sabes disto? Disse-o, sua noiva. É curioso, exclamou ele. Imagine que no meio do sermão julguei ver entrar no templo uma mulher branca que se parecia muito com a minha prometida. Sentou-se num lugar desocupado no meio dos fiéis e só no fim da minha prática, das minhas explanações, ela desapareceu. Isso é uma observação. Pode notar-se um fato idêntico nas observações de Stead, na Inglaterra. Isso é a carta 806 do arquivo pessoal de Flammarion. Continua Flammarion. Uma pessoa surge diante da outra no momento em que cai sem sentidos e algumas horas antes de sua morte. A narrativa foi traduzida do jornal, que seria o Journal of Society for Psychical Research, e publicada em Anais da Ciência Psíquica, em 1891, página 59. Na primavera e durante o verão de 1886, eu ia visitar muitas vezes uma pobre mulher chamada Evans, que vivia em nossa freguesia, em Canham. Ela estava muito doente, sofria de enfermidade dolorosa, experimentava, ao que dizia, grande prazer quando eu a visitava. Ia muitas vezes conversar com ela. Em meados de outubro, e seu estado de saúde agravara-se. Mas não me parecia correr perigo imediato.
Já não havia há bastante dias, quando certa noite, encontrando-me na sala de jantar com a minha família, notei uma forma de mulher vestida como a senhora Evans, com um grande avental, uma touca de musseline. Atravessou o compartimento, dirigiu-se de uma porta a outra, desaparecendo em seguida. Então eu exclamei: que é isto? Minha mãe perguntou-me: que tens tu? Repliquei: esta mulher que acaba de passar na sala. Toda a gente rompeu-se a rir de mim, dizendo que eu estava a sonhar. Mas fiquei persuadida de que era a senhora Evans. No dia seguinte soubemos que ela havia morrido. Quem assina é Berta Urli. A mãe da senhora Urli confirmou essa narração por uma carta que seria supérfluo reproduzir na íntegra e que termina da seguinte maneira: indo à casa dela pedir informações sobre sua morte, soubemos que delirara e perdera o conhecimento no momento em que aparecera aberta e que morrera de manhã. Isso está datado de 25 de fevereiro de 1890 e quem assina é Annie Ross. Continua Flammarion. Assim, o fantasma, o simulacro, a dupla do moribundo ou da moribunda fora vista 2 horas antes da morte, quando ela havia perdido a consciência. Caso idêntico aos que já conhecemos, em concordância com as nossas investigações comparativas, é-nos lícito pensar que não se trata de um transporte de dupla, mas de uma aparição da senhora Evans sobre o espírito da senhora Urli. Os vestuários, o avental, a touca de musselina, indicam este caráter subjetivo. As aparições que segue são da mesma ordem. 8 dias antes da morte do seu tio, um habitante do norte, das relações do Sr. A. Erni, isso está em Anais da Ciência Psíquica de 1898, página 81. Foi despertado durante a noite por uma mão que lhe passava pelos cabelos. Sentando-se na cama, viu seu tio diante dele. Surpreendeu-se com a aparição e com o fato de seu rosto não estar barbeado, como de costume. Interrogou-o sem receber qualquer resposta. Ainda que o visitante começasse a passear no quarto, levantando-se para se certificar de que não era um joguete de uma ilusão, não conseguindo lobrigar ninguém. Decorridos 8 dias, era informado do falecimento desse tio, que, achando-se doente, havia algum tempo não fizera barba. Todas as manhãs, como de costume. Mas para o que hei de revelar todos os fatos que possuo? Temos tantos, tão variados exames a resumir aqui para nossa instrução. É preciso não sobrecarregar este volume demasiadamente. O que ficar de reserva não se perderá, porque o inauguraremos a toda uma biblioteca psíquica. Todavia, não fecharei este capítulo sem reproduzir as linhas seguintes. Os teosofistas deram o nome de visitas astrais, as aparições que pretendem o que precedem a morte. Lead Biater assinalou um muito notável extrato das Glimpses of the Supernatural, do Dr. F.G. Lee, tomo 2, página 64.
aqui ele faz um apontamento que se refere a Le Auriconté de la Mort, Paris, 1910, página 178. Aqui é interessante aludir, eis o fato. Do Egito à Inglaterra, um casal de que o marido ocupava nas Índias, a alta situação, dirigia-se à Inglaterra, depois de uma ausência de 4 anos, para juntar-se aos filhos que deixara na mãe pátria. Quando a jovem esposa adoeceu no Egito, a enferma apresentava os mais alarmantes sintomas e o seu enfraquecimento chegava, em breve, a tal extremo que se perdeu toda a esperança de salvá-la. A única coisa que a preocupava era o imenso desejo de rever os filhos, desejo que ela não deixava de manifestar aos que a tratavam. Dia a dia, durante mais de uma semana, suas aspirações, suas preces não tiveram outro objetivo. Se tal desejo pudesse realizar, morreria feliz, dizia ela. Na manhã do dia em que o vapor reencetava a sua viagem para a Europa, a enferma caiu em profunda sonolência. Durante as longas viagens de sono, conservou-se deitada, perfeitamente calma, tranquila. Pouco depois do meio-dia, acordou, de repente exclamando: sempre os vi. Vi-os. Que Deus seja louvado. Tornou a adormecer e assim se conservou até a noite, quando rendeu a alma ao Criador. Os filhos da moribunda estavam a educar em Torquay, sob vigilância de um amigo de família. Neste dia brincavam, divertiam-se um e outro, segundo as suas preferências, com livros, brinquedos, acompanhados de uma ama seca que nunca tinha visto os pais da criança. Inesperadamente, a mãe, como fazia noutros tempos, entrou no compartimento próximo, deteve-se, contemplou durante alguns instantes cada um dos filhos e sorriu-lhes, passou ao quarto contíguo e em seguida desapareceu. Os 3 mais velhos reconheceram-na imediatamente e ficaram muito perturbados com esta aparição. O mais novo e a ama seca viram uma dama vestida de branco entrar no compartimento a dissipar-se rapidamente. A data desta manifestação, 1º de setembro de 1854, foi anotada com cuidado, verificando-se mais tarde que os 2 acontecimentos coincidiam exatamente. O relato deste fato foi escrito numa folha da Bíblia familiar em que piedosamente se inscreveram os principais atos de sua família, ou de sua vida, melhor dizendo. Neste caso, continua Flammarion, a aparição da moribunda se efetuou antes da morte. Que uma dupla se haja transportado, vestida do Egito para a Inglaterra, é coisa que não estou disposto a admitir. Parece-me que o espírito desta mãe agiu à distância sobre o espírito dos filhos e pessoas que os acompanhavam, que ela viu realmente as crianças, que estas a viram por impressão ressentida, manifestando-se-lhes a sua imagem. Tanto neste caso como nos precedentes, é preciso negar o fato relatado ou aceitá-lo. E, ainda uma vez, os testemunhos são numerosos, concordantes, para se poder negá-los levianamente, como em geral acontece. Numerosos com efeito, mas convém saber limitá-los. O leitor desejoso de instruir-se está edificado, que expor sob seus olhos alguns dos fenômenos mais significativos. Esses fatos são de toda a época
E poderíamos ver suceder-se muitos outros ao nosso exame. Mas o nosso imenso e rico panorama de observações reclama-nos. É com pesar que não menciono muitos outros casos eloquentes, no mesmo instante em que corrijo as provas dessas páginas. 8 de janeiro de 1921. Recebo ainda tão curiosa carta que não posso deixar de dar-lhe publicidade. Eila, Estocolmo, R.C. Rudi, Rangalsberg, 3 de janeiro de 1921. Era em 1868, meu irmão lhe contava 10 anos, meu primo que se fizera 9, eu que tinha 7. Todos os 3 convalescentes de escarlatina. Dormíamos no quarto de minha mãe. A propriedade ficava a 60 quilômetros de Odessa, onde meu pai se conservava e dropicou. Certa manhã, meu irmão e meu primo pediram ao mesmo tempo a minha mamã que lhes dissesse qual a razão, porque meu pai, tendo entrado em casa durante a noite, não a havia acordado e qual o motivo por que tornara a partir. Minha mãe, surpreendida, disse-lhes que ele estava em Odessa, doente, e que não havia chegado. Como não chegou? Replicaram ao mesmo tempo. Irmão, meu primo, esteve aqui, nós o vimos. Contaram que não podendo dormir, como não podiam dormir, viram claramente meu pai entrar no quarto, aproximar-se de meu irmão, que pretendeu falar, mas não conseguiu emitir um único som. Em seguida, aproximou-se de meu primo, que ao vê-lo teve medo, metendo a cabeça debaixo da roupa. Dirigiu-se ainda ao leito em que eu dormia. Tão longe de minha mãe. Contemplou-nos, encaminhando-se depois para uma porta que dava para o outro quarto e desapareceu. Tal é a fiel narrativa de 2 rapazes. Passados 4 ou 5 dias, meu pobre pai morreu. Depois desta data e durante todo o resto de sua vida, meu primo, que morreu apenas há 1 ano, teve medo da obscuridade. Era como que uma doença. Garanto-lhe a autenticidade deste fato, de que me lembro todos os pormenores. Quanto à explicação, cabe ao senhor. Ah, Flammarion, caro mestre, dama. Quem assina é Conde Augusto de Malachovsky, carta de número 4362, do arquivo pessoal de Flammarion. Continua Flammarion. Esta observação junta-se por si só a todas as precedentes de aparições antes da morte. O ensinamento que tiramos deste capítulo concorda com o capítulo 2, sobre as duplas. A alma pode separar-se do corpo durante a vida. Acabamos de observar as aparições dos vivos, precedendo a sua morte, anunciando-a, e as aparições de moribundos algum tempo antes da hora suprema. Além dessas aparições, observo manifestações variadas que não são nem menos pitorescas, nem menos interessantes, nem menos instrutivas. Importa distingui-las com clareza para o nosso estudo. Consagrar-lhes-emos o próximo capítulo. Então agora nós estamos na página 130, manifestações de moribundos algum tempo antes da morte. Então esta é a 4ª edição de 1990, produzido pela Federação Espírita Brasileira, do 16º ao 40º. Então nós vamos continuar.
continuar a leitura a partir da página 130 na próxima oportunidade. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento de reflexão a respeito de nossa natureza ad eterna. E te agradecemos pela oportunidade de estarmos dentro de um clima de serenidade, dentro de um clima que nos é possível aspirar como sendo o clima de todas as nossas horas. Muito agradecidos. Muita paz a todos que nos ouvem.